tem como título a parábola do filho pródigo. Versículo 11 está escrito assim: E disse, Jesus estava dizendo: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E até aqui o pai não disse nada. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, repito, o pai disse aos seus servos, não foi ao filho: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Nesta noite eu quero pregar a respeito do silêncio de Deus. Quando Deus se cala. Por via de introdução, eu quero relatar aos irmãos uma experiência que eu tive no Hospital Bom Clima. Eu estava trabalhando lá como técnico de raio-x. Uma sexta-feira me chamaram para comparecer numa sala de cirurgia junto com o aparelho móvel de raio-x. Um jovem caiu da laje, ele fraturou a coluna cervical, a Atlas e a C3, se não me engano na minha memória. Eu entrei com o aparelho de raio-x às 6 horas da tarde. E ali estava uma junta médica entre o médico cirurgião, os enfermeiros e o instrumentista. Eu fiquei das 6 horas da tarde até as 8 horas da noite. Era uma cirurgia complicada, porque estava para se romper a medula, que dá movimento às pernas. Aquele jovem poderia não ter mais o movimento das suas pernas. E as 2 horas que eu fiquei dentro daquela sala de cirurgia, aquele médico na ministração da Palavra de Deus, pastor Ricardo Santos. Presbítero Mauro. Os enfermeiros sabiam muito bem, através de um gesto, através do olhar daquele médico cirurgião, que ele necessitava. O instrumentista da mesma maneira. Porém, naquele momento tão delicado de um jovem de 18 anos, aquele médico não abriu a sua boca para falar nada. E você já percebeu que nos momentos mais delicados e difíceis de nossas vidas, Deus está calado? O céu se torna de bronze?
Aquele padrão que é tão maravilhoso no início da nossa conversão, quando nós vemos o profeta se levantando, atravessando a igreja, nós com os olhos fechados sentimos o peso da mão do profeta no nosso ombro. Ele chega com a sua boca bem próxima dos nossos ouvidos, e nós ouvimos aquelas palavras que diz assim: assim diz o Senhor. É tão maravilhoso ouvir a voz de Deus, mas parece que nos momentos mais delicados de nossa vida, Deus, ele fecha a tua boca. E segundo aquela experiência que eu tive naquele hospital, eu quero te dizer uma coisa. Não. Você já viu um escritor abrindo a sua boca na hora que ele está escrevendo um capítulo do seu livro? Ele está em silêncio. É assim como Deus. Ele está escrevendo uma página da tua vida. É por isso que ele não abriu a boca ainda para falar contigo, mas ele está trabalhando. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus está trabalhando. Fala com fé: Deus está trabalhando. Aleluia, aleluia. Nós conhecemos esta passagem de Deus. Ele reservou o capítulo 15 do livro de Lucas para expressar a sua preocupação com aquele que está distante da tua presença. Jesus, ele aplicou a parábola da ovelha perdida, das dracmas perdidas, e o clássico das histórias da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Jesus, ele disse que havia um homem muito rico, possuidor de fazendas. Este homem, por consequência disso, ele possuía bois, vacas, ele possuía ovelhas. Ele tinha a seu dispor trabalhadores para lhe servir a hora que ele quisesse. E ele tinha 2 filhos com características totalmente adversas, diferentes uma da outra. O filho mais velho era um jovem de coração duro. Ele era sensível igual a um rolo de arame farpado. Ele tinha do lado de fora da sua casa amigos. Nós vemos isso na Bíblia. Do lado de fora ele tinha amigos. Porém, dentro da sua própria casa, ele não considerava o seu irmão mais novo como um amigo. É o retrato de muitos que estão dentro da casa do Senhor. Passamos a maior parte da nossa vida trabalhando, outra parte dentro da igreja, onde nós temos amigos, onde nós temos pessoas que, por incrível que pareça, nós podemos confiar, que servem ao mesmo Deus, que proferem a mesma fé, que têm um alvo em comum: morar no mesmo céu. Porém, tem pessoas que preferem ter amigos lá fora. Mas este jovem tinha uma qualidade: era trabalhador, era empenhado nas coisas do seu pai. Ele tinha preocupação com a fazenda do seu pai. Ele era um jovem que arcava com o seu compromisso. Porém, no versículo 29, 30 e 31, nós vemos que ele cumpria com as suas obrigações, mas ele não usufruía dos seus direitos. Quando ele foi reclamar com o pai: pai, o meu irmão que gastou tudo voltou para casa, o senhor vai e pega um bezerro cevado, mata e faz uma festa. Eu nunca peguei um bezerro cevado para matar e para se alegrar com os meus amigos. O pai falou assim: o Senhor, meu filho, sempre esteve comigo, nunca saiu de casa, e tudo que é meu é seu também. Você que não percebeu isso. Em outras palavras, você não pegou porque você não quis, não tomou posse. O filho mais novo era um jovem
mal agradecido com as coisas que ele tinha do seu pai. A diferença que ele tinha do seu irmão, ele queria usufruir dos seus direitos e não queria cumprir com as suas obrigações. Totalmente diferente do mais velho. E esses dois jovens representam muitas pessoas nos dias de hoje. E o que me preocupa não é aquele que não quer cumprir com as suas obrigações e quer usufruir dos seus direitos. Isso desde os primórdios da igreja existia homens e mulheres assim, que acabou de entrar em campo, irmão, já quer vestir a camisa 10. Acabou de entrar no bonde, já quer sentar na janela. Acabou de se assentar na mesa, já quer a sobrecoxa. Não quer chupar o tutano da galinha, do pé da galinha, não. Quer a sobrecoxa. Isso sempre aconteceu. E Deus é misericordioso que Ele abençoe. Mas sabe o que me preocupa? De pessoas que nunca nem pensaram em sair da casa do Senhor, que se desvia do mal, que não peca, que se preocupa com o trabalho do Pai, mas não usufrui dos seus direitos que ele tem dentro da casa do Senhor. Está pensando que só tem milagre na igreja do pastor, do chapelão? Não. Deus é o mesmo Pai, você tem o direito de receber. Você só não toma posse porque você não quer. Porque eu sinto a glória do Senhor aqui neste lugar. Se um já falou em mistério com Deus, você não fala porque você não quer. Você se desvia do mal, sempre você esteve com Deus, mas você não quer tomar posse. Irmão, toma posse nesta noite do seu direito, usufrui do caminho. Está pensando que Deus só quer usar um só? Não, Senhor, Ele pode te usar também. É só você tomar posse. Porém, este mais novo um dia decidiu: eu vou embora. Pai, me dá a parte que me pertence. Ele estava sob a cultura dos judeus. Aquilo era um pecado. Aquele jovem estava dando brecha para ele ser morto, apedrejado. Pela sua rebeldia, ele estava pedindo algo, ele estava pedindo a sua herança antes da morte do seu pai. E o pai repartiu. Não bastante, passando-se alguns dias, pai, estou indo embora. Não estou satisfeito com este lugar. E Jesus faz questão de dizer que ele foi para uma terra longínqua, não foi perto, não, longe do pai. E lá ele começou a gastar tudo, não tinha os conselhos do pai. Não tinha. E ele começou a entrar em crise financeira, foi gastando tudo. Não se preocupou com o seu futuro. E você sabe que a notícia difícil, ela não vem, toda notícia triste, ela não vem sozinha, vem sempre acompanhada. Ele acabou de gastar o dinheiro, veio fome naquela terra. Não tinha os conselhos do pai, agora não tem a provisão do pai. Começou a aparecer necessidades. E se passar um tempo, eu não sou de ficar frequentando o Facebook, mas se passar um tempo, eu vi lá na página dele assim, 10 dias de campanha no monte. Aí tudo bem, passou mais um tempo, eu vi lá, 50 dias de campanha no monte. A única que ajudou foi a mãe dele, que dava uma marmitinha para ele subir o monte, ele passava o dia inteiro lá. Passou mais uns dias, eu olhei lá, 120 dias de campanha no monte. Deus é maravilhoso. É verdade. Quando estava lá 300 e poucos dias, ele colocou no Facebook: recebi a primeira oportunidade para voltar a pregar. Uma igreja bem pequenininha. E ele foi.